Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, está de volta. Continuamos a conversar com Israel Lessa, superintendente regional do Trabalho e Emprego aqui no estado de Alagoas. Israel, no final do bloco anterior, você fez uma referência à questão do desemprego em Alagoas, registrando que, como acontece, infelizmente, todo início de ano, mês de janeiro, há o desemprego por conta dos empregos da época de temporada, né, de natalina, na área de serviço e na área do comércio. Mas, de maneira geral, como é que está o quadro de desemprego aqui no estado? O quadro ele de 2012, ele vem caindo, nós vemos amargando números negativos. Se você pegar em 2013, em 2014, em 2013, o estado de Alagoas, no Nordeste, quando a gente falava de Nordeste, o estado de Alagoas foi o último estado, né, em geração de emprego formais. Então, nós ficamos atrás do Maranhão, de Sergipe, sem querer desqualificar os outros estados, mas 2013 foi um dos piores anos para o estado de Alagoas, em relação à criação de postos formais de emprego. Em 2014 não foi muito diferente. A gente ficou acima, à frente apenas, um estado apenas nosso, que foi, se eu não me engano, foi Amazonas. Mas o resto, todos, foi o segundo do Brasil e continuamos sendo o primeiro ou o último estado do Nordeste, também em 2014, como o último em geração de emprego e renda. Não está sendo diferente agora no início do ano, e parece que começou pior. A gente percebe que com esse problema que o setor da indústria do açúcar e do álcool, né, a agroindústria do açúcar e do álcool de Alagoas, os usineiros, esse grande problema que eles estão passando, aí a continuidade do Grupo João Lira, e parece, se eu não me engano, só são 19 usinas que estão ainda respirando, né, com pouquíssimos, 3 ou 4, que, segundo os auditores fiscais, que ainda conseguem, vamos dizer assim, certa estabilidade. Uma certa estabilidade, registrar, pagar o fundo de garantia. Então, a gente percebe que realmente ou vem um socorro, ou a classe política alagoana se junta, ou acredito que se supera, ou extrapola até a classe política alagoana. Acho que é a classe política brasileira e socorre o que está acontecendo no campo, principalmente nessa questão e não é só em Alagoas, o problema da cana-de-açúcar não é só em Alagoas. Então, ou há um socorro para esse grupo, ou a gente vai amargar os piores números da história Só fazendo uma observação e acrescentando alguma coisa a essa sua informação, em São Paulo, nos últimos 3 anos, fecharam 46 usinas de açúcar. Em 46 em São Paulo. Em São Paulo, você imagina um estado como o nosso, né, que o impacto que isso nos representa. Porque São Paulo tem outras indústrias que acabam absorvendo. Exatamente. Mas você imagine aqui, que a informação que nós temos é que na década de 90 eram 120 mil trabalhadores nas safras, né, trabalhando, e hoje, quando a safra está no pico, não chega aí a 50 mil trabalhadores contratados. Então, para onde é que está esse povo? Está indo para onde? Então, você percebe que, por que o estado de Alagoas? Aí tem respostas para muita coisa. Por que o estado é mais violento? Por que tantos negros jovens são assassinados? Por que tanta gente desempregada? Então, são essas respostas que os nossos governantes, os nossos políticos têm que começar a absorver essas informações e encontrar uma saída. E o setor sucroalcooleiro ainda tem um agravante. Além da crise, de maneira geral, tem a questão da mecanização, que causa ainda mais desemprego. E a tendência é essa. As reuniões que a gente participa com o setor, a informação é que logo a mecanização realmente chega, e aí fica aquela pergunta no ar: e o que será esse grande número de alagoanos, né, jovens, o pessoal acima de 18 anos, ávido a um trabalho, né? Infelizmente, o trabalho de corte de cana é um subemprego, mas é a única saída que a gente vê nesses interiores. E qual é a perspectiva dessas pessoas? Então, a gente tem até tomado um cuidado. Eu tenho conversado bastante com os auditores fiscais nesse sentido, porque o setor está passando por um problema muito sério. E às vezes também, se apertar demais, não vai resolver nada, né? Não vai resolver nada. O cidadão está lá aguardando uma energia, uma luz
né, no finalzinho do turno, e o Ministério do Trabalho não vai chegar lá para quebrar as pernas de quem já está bambeando. Então, é uma preocupação, eu volto a dizer, a classe política tem que estar de olho nisso, porque é uma geração que está sendo aí, vamos dizer assim, está aí à mercê do que a classe política vai resolver, né? É preocupante. A situação hoje do emprego, principalmente no campo, é muito preocupante. E essas empresas certamente têm dificuldade em manter esses empregos. Criar novos empregos já é quase que um sonho. E tem a questão das condições de trabalho, que elas têm que proporcionar condições de trabalho, que gera também despesa. Eu queria assim, não queria tocar, mas já tocando, a gente tem feito, os auditores fiscais têm iniciado aí vamos dizer assim, uma fase de visitas às usinas, né? E tem se percebido de que realmente os próprios usineiros estão numa situação tão delicada que antes, boa parte deles, eles financiavam, subsidiavam, além do corte da cana, como é que se diz? A colheita, levando a cana lá para a usina. O que a gente está vendo hoje aí, isso é preocupante, a usina às vezes está cortando e está deixando na mão do próprio produtor lá, do fornecedor de cana, que ele leve essa cana para a usina. Então o fornecedor que não tem um conhecimento, ou que está muito afastado disso, a vida dele foi só receber o dinheiro da cana lá no final da safra, eles estão contratando pessoas assim à torta e à direita, sem se preocupar com o que a legislação determina. Então, vai ter problema com a fiscalização, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente chama a atenção. Eu tenho conversado bastante com os auditores que fazem esse tipo de fiscalização. Então, é bom ter cuidado, né? Porque a qualquer momento, você fornecedor pode ser um que vá ter que responder por trabalhadores sem registro, trabalhadores sem EPI, né? Então, é uma coisa que tem que ser debatida, a gente conclama aqui, inclusive chama até a própria cooperativa, né, que olhe para isso com bastante cuidado, porque quem não pode sofrer no final das contas, quem não pode pagar a conta é o trabalhador. Essa conta não pode ficar para o trabalhador. Israel, além do setor sucroalcooleiro, onde é que há maior incidência de desemprego aqui em Alagoas? Onde ela tem mais emprego e desemprego, além do setor da cana-de-açúcar, é um setor que também é bastante, vamos dizer assim, oscilante. Oscilante, é o setor da construção civil. Foi um setor que impulsionou os números do Brasil e não foi diferente em Alagoas. A gente percebe isso nos gráficos, nos números de 2011, 2012, 2013 deu um salto muito grande, 2014 ele deu uma esfriada e agora também parece que teima em não querer subir, mas é o setor da construção civil. A contratação de trabalhadores nesse período aí, principalmente capitaneado pelo programa Minha Casa Minha Vida, fez com que o setor crescesse de uma forma muito pungente, mas que a gente percebe que deu uma arrefecida. Mas é um setor realmente que, junto com o setor da cana, aqui hoje em Alagoas, o setor da construção civil é o que emprega e às vezes é o que mais, na hora que diz, os números foram negativos, pode verificar, porque foi a construção civil. Quando é para muito, quando é para mais, a construção civil está também envolvida, e quando é para menos, pode ter certeza que a construção civil também é um dos envolvidos aí quando tem essa variação de números de positivo ou negativo de geração de emprego e renda. Você nos informou agora há pouco de que nos últimos 3, 4 anos tem sido grande o índice de desemprego aqui no Estado. E até que ponto tem tido influência na geração de empregos aqui, essas indústrias que chegaram recentemente aqui, indústrias e empresas de serviço, prestação de serviço também, nos últimos anos? Ou não tiveram efeito? Eu acredito que não deu tanto efeito. Não acredito. O governo passado falou em geração de 100 mil empregos. Aonde? Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas. No estado de Alagoas, aqui no Nordeste. Foi divulgado. O estado de Alagoas, pelo governo passado. Me perdoe até o riso, mas, Flávio,
Sabe por que eu fico meio assim com esses números? Porque fazem uma festa muito grande para a chegada de uma empresa, de uma indústria, e essa empresa vai contratar 60 pessoas, 50 pessoas. Qual foi a indústria? Cadê os nomes? Qual foi a indústria que o governo passado trouxe 1.000 empregos aqui, 2.000 empregos? Qual foi? Eu não conheço. Se foi aqui, pode ser que ele tenha trazido, mas foi implantado no estado vizinho. Mas aqui em Alagoas, o governo passado, eu não vi uma grande empresa que trouxesse aqui mais de 50 empregos ali, 50 empregos acolá. Deixa eu me corrigir, não foram 100.000 empregos, foram 100 empresas, 103 empresas, salvo engano, que oficialmente se instalaram em Alagoas. Sim, mesmo assim... Não dá porque quando a gente vê num cômputo geral o estado de Alagoas, a quantidade de pessoas que estão desempregadas e vem uma empresa, né? Se forem 100 empresas, se você ver a grande maioria dessas empresas, e eu digo porque eu fui visitar algumas delas, eu tenho esses relatórios em minha mão, são informações que nós do Ministério do Trabalho temos, contratando 50 em uma, 80 na outra, 120 aqui. É claro que foi bom. Ave Maria, uma empresa que vem hoje para Alagoas é de a gente bater palmas e aplaudir realmente, mas dizer que foi a salvação, e tanto é que não foi, que os números mostram que Alagoas 2012, 2013, 2014 foram todos eles negativos. Ok, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco a gente conversa ainda com Israel Lessa, superintendente regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, sobre dois assuntos específicos, saúde e segurança no trabalho.